vale esse destaque. O Corinthians faz o dever de casa, mas depende agora de tropeços de Mirassol e Inter de Limeira, que jogam na sequência, agora às 18, Portuguesa e Mirassol. Mais tarde, às 8 horas da noite, Inter de Limeira e Ituano. Corinthians precisa de, no mínimo, 2 empates, né? De Portuguesa e Mirassol, Inter e Ituano. Empatando, aí sim, na última rodada, o Corinthians chega com chance de classificação, mesmo assim, tendo que torcer na última rodada também por tropeços dos rivais. Bruno Prado, que jogo! Corinthians vence 3-2 e continua com a esperança de avançar no Paulistão, Bruno Prado. Ainda tem a possibilidade, depende dos outros. A vitória hoje era o resultado normal, é que acabou virando uma coisa dramática, né? Uma coisa mais difícil do que deveria ser. O Corinthians já não fez lá grande partida, mas abriu 2-0 e não era injusto, né? O Corinthians era melhor que o Santo André, né? O Corinthians não fez nada de excepcional na partida, mas era melhor que o Santo André, que é o pior time do campeonato. E acabou cedendo empate. O primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o segundo, o time caiu de produção no segundo tempo, mas os 2 gols do Santo André saíram em lances de desatenção. O primeiro gol sai de um recuo do Gustavo Henrique para o Cássio, que a bola vai para fora, escanteio, gol do Santo André. E o segundo gol começa também num vacilo do Ranieri, que cede um lateral, e depois, com todo mundo posicionado, o Corinthians toma o segundo gol do Santo André. E teve que correr atrás do resultado e chegou com o Pedro Raul pelo alto, né? O Pedro Raul é um cara de definição, principalmente na bola aérea, não é um cara que participa tanto, não é um jogador dos mais habilidosos, mas acaba marcando pelo alto. Ele vai bem de cabeça, fez o gol da vitória. E 2 assistências do Fagner, né? Fagner, que tem sido muito contestado, deu um belo lançamento para o Maicon no primeiro gol e um belo cruzamento também de longe para o Pedro Raul, né? O Fagner acabou sendo destaque com 2 assistências. Igor Coronado entrou um pouquinho, jogou pouco tempo ao lado do Garro, e aí eles alternaram, um na esquerda, no meio, normalmente Coronado na esquerda, mas pouco tempo depois saiu o Garro, entrou o Mosquito, ele foi para o meio, né? Vamos ver se em algum momento o Antônio vai dar muito tempo com os 2 meias juntos. Fausto Favara, que vitória do Corinthians, ainda segue com chances. Fica aquela pergunta, até alguns torcedores estavam questionando isso. Com todos esses problemas do Corinthians, vale mais, por exemplo, você passar de fase nesse sufoco, podendo ser eliminado já nas quartas, ou cair agora e preparar melhor o time para o que vem pela frente, aí tendo mais semanas livres, né? Digamos assim. Diga, Fausto Favara. Vale mais você ir para uma fase decisiva. Não tem nem cabimento você pensar numa situação como essa. Vou ficar fora para poder ajustar o time. Não, vale mais decisão. Óbvio que vale mais decisão. O time pode até crescer em um momento decisivo. É o Corinthians, a camisa pesa demais. Num clássico a coisa muda. Óbvio que se encarar um Palmeiras, o favoritismo vai ser do Palmeiras. Mas é um clássico, cara. Então, não existe isso não, Guilherme. Eu acho que o torcedor do Corinthians, o elenco corintiano, é óbvio que quer passar. Eu acho que as chances são mínimas disso acontecer. Mínimas, né? Praticamente inexistentes. Mas, se tivesse que optar por você descansar e poder trabalhar o elenco, eu não acho que é a melhor opção, não. E eu acho que dificilmente os caras iriam querer isso. Se tivesse a opção de escolher, né, nesse momento, falariam óbvio que gostariam de estar na próxima fase do Campeonato Paulista. E ainda tem Fausto, Bruno, começando com você, Bruno, na Copa do Brasil, jogo contra o São Bernardo. Muita gente diz que é um jogo difícil contra um adversário já conhecido do futebol paulista, no estádio 1º de maio e sem vantagem nenhuma. O empate leva o jogo aos pênaltis. Olhando esse futebol que o Corinthians apresentou hoje, nos últimos jogos, até mesmo contra a Ponte Preta, é que você imagina esse Corinthians contra o São Bernardo, lembrando que ainda tem 2 semanas, né? Porque semana livre agora, joga no domingo contra o Água Santa, na última rodada do Paulista, e só depois pega o São Bernardo no meio de semana que vem pela Copa do Brasil. Como é que você imagina esse Corinthians agora se preparando para enfrentar Água Santa e São Bernardo?
Bom, o jogo da Copa do Brasil é um jogo difícil, sim, né? O jogo vai ser lá em São Bernardo. Aliás, os 2 próximos jogos do Corinthians serão lá no estádio 1º de Maio. O Água Santa está com problemas no seu estádio, né? Então está jogando cada jogo em um lugar e vai mandar o jogo contra o Corinthians lá no 1º de Maio, né? Então o Corinthians jogará 2 vezes seguidas no mesmo estádio. Contra o Água Santa, talvez o Corinthians já chegue eliminado, né? Depende do que vai acontecer agora à noite, nos outros jogos. E já tem uma informação importante: gol da Portuguesa contra o Mirassol. É bom pro Corinthians. Bom pro Corinthians. Pensando em classificação no Paulistão, é bom pro Corinthians. A Portuguesa, se vencer, dá um passo para escapar do rebaixamento e até para se classificar, né? Porque a Portuguesa, nesse momento, é a segunda colocada do grupo que tem o Santos já classificado. Então o Corinthians, para chegar vivo nesse último jogo com a Água Santa, depende desse jogo do Portuguesa e Mirassol e depois do jogo da Inter de Limeira com o Ituano. E o jogo da Copa do Brasil é duro, porque nas últimas 2 vezes que o Corinthians jogou contra o São Bernardo lá no 1º de Maio, ele perdeu. Perdeu no Paulista do ano passado e perdeu no Paulista desse ano. Esse ano, inclusive, com 1 a mais, quando o São Bernardo teve um expulso logo no início do jogo. Então é um jogo difícil, né? Um jogo duro. E no Paulista, né, além da eliminação para esse ano, né, de não ter a chance de disputar a fase final, uma eliminação também atrapalha o Corinthians em relação à Copa do Brasil de 2025, né? Segue aquele critério de classificação pelos estaduais. Os 5 primeiros do Paulista têm vaga assegurada, né? Os 4 semifinalistas e o time de melhor campanha entre os eliminados nas quartas. Então, se o Corinthians não chegar nas quartas, ele não vai conseguir a vaga via Paulistão. Aí ele teria que conseguir a vaga em outras competições, já que a Copa do Brasil dá a vaga já direta na terceira fase, por exemplo, para os times que estão na Libertadores, né, por um ajuste no calendário. Então o Corinthians, se não seguir no Paulista, para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, ele vai ter que se classificar para a Libertadores, que aí ele entraria já na terceira fase da Copa do Brasil de 2025. E ele tem a possibilidade, através de um possível título de Copa do Brasil desse ano, ou num possível título de Copa Sul-Americana esse ano, ou ficar entre os melhores no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não são tarefas tão fáceis para o Corinthians para disputar a Copa do Brasil de 25, caso não avance para o mata-mata do Campeonato Paulista. Ô Fausto, imagino eu que essa deve ser a maior preocupação do Corinthians neste momento. Claro, o Paulista me parece não, é mais, digamos assim, os adversários do que o próprio Corinthians. O Corinthians pode vencer, mas não passar, então vai ter que secar os adversários não só hoje, mas também na última rodada. Porém, a Copa do Brasil não pode dar vexame, pela questão financeira, pela questão de ser um adversário como o São Bernardo, e tem também essa questão da Copa do Brasil, Corinthians podendo ficar fora se não vencer nada ou ter uma boa colocação no Brasileiro de 2024. Como é que você imagina esse Corinthians agora, pensando no Paulista e também na Copa do Brasil, contra o São Bernardo? Não pode dar vexame na Copa do Brasil. Não pode dar vexame na Copa do Brasil. Acho que dificilmente, mesmo o Mirassol sendo derrotado hoje, dificilmente o Corinthians vai conseguir essa vaquinha na próxima fase do Campeonato Paulista. E a Copa do Brasil tem que ter todo o foco, porque, primeiro, é uma grana considerável, né, pro campeão. Você vê pro São Paulo o quanto foi bom uma Copa do Brasil, quanto deu aquele up, né, no time do São Paulo, no clube, né. Então, acho que o Corinthians tem que sim focar suas atenções na Copa do Brasil. Tem mais time do que o São Bernardo, tem mais condição, não é um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Se hoje contra o Santo André, que é um time muito fraco, bem limitado, foi difícil, imagine contra o São Bernardo, mas eu acho que tem condições de vencer essa partida e seguir na competição, viu, Guilherme? Certo, Fausto, como você é amigo, né, eu vou te liberar já agora. Só que antes de você nos deixar, queria que você comentasse também um pouquinho como é que você avaliou, viu aí, essa estreia do Igor Coronado. Jogou poucos minutos e tal, mas já deu ali pra sentir um pouco. Como é que ele tava aí no campo, enfim, movimentação, tava bem fisicamente, deu pra perceber alguma coisa nesse sentido do Igor Coronado? Quer dizer que se eu não fosse amigo, eu tava lascado, então. Tá, ia ficar louco, até às 7 horas. Mas viu, Guilherme?
Não, deixa eu te falar, Guilherme. Deu pra ver muito pouco dele, viu, Guilherme? Eu gostei hoje da atuação do Wesley no primeiro tempo e do Garro. Acho que o Garro também foi um jogador importantíssimo no time do Corinthians hoje, né? Ele a gente viu muito pouco, mas eu acho que vai contribuir nesse elenco corintiano. Só que hoje, realmente, seria mentira minha dizer que ele fez com que a partida acabasse 3-2, de que ele mudou a cara do jogo. Não. Hoje deu pra ver muito pouco. Acho que se a gente puder analisar ele meio tempo, né, um jogo inteiro, a gente vai ter uma avaliação mais justa e correta a respeito desse jogador. O Igor Coronado jogou pouco, né? Poucos minutinhos, mas dá pra gente comentar um pouquinho do que foi essa atuação do Igor Coronado. Você até citou durante a transmissão, em algum momento ele até jogou com 2 meias, depois apenas ele como meia centralizado, enfim. Como é que você viu essa estreia do Igor no Corinthians? Foi pouco e ele não teve grande participação no jogo. E a curiosidade é mesmo como encaixar o Igor Coronado com o Rodrigo Garro. A princípio, os dois disputam o mesmo espaço, 2 meias centrais, né? Isso eu tô colocando em cima do que o Antônio Oliveira tem escalado, né? O Antônio Oliveira tá jogando com 3 atacantes, né? O Romero de um lado, o Wesley do outro e o Yuri Alberto de centroavante. Então ali tem um espaço para um meia só, que tem sido o Rodrigo Garro. O Coronado, quando entrou no lugar do Wesley. A princípio ele ficou ocupando o lado esquerdo, mas tinha um revezamento ali, né? O Coronado na esquerda, o Garro no meio. Em outros momentos era o contrário, o Garro mais na esquerda, o Coronado no meio, mas não saiu do 4-2-3-1, mudou só a característica. Ao invés de um atacante pelo lado, passou a ter um meia. Mas isso também durou muito pouco, né? Minutos depois, o Antônio Oliveira tirou o Rodrigo Garro e colocou o Gustavo Mosquito, né? Voltou a ter um ponta ali pelo lado, né? Voltou a ter um atacante. E aí o Coronado passou a ser o único meia da equipe, passou a jogar centralizado com 2 atacantes pelos lados, né? Então, a princípio, ele disputa a posição com o Garro. E o Garro tá na frente, né? O Garro já tá jogando e tá jogando bem. Nesse momento não tem como tirar o Rodrigo Garro do time. Então pode em outros jogos o Antônio observar os dois juntos, né? Mas por enquanto tá longe ali de um encaixe, né? Até porque o Coronado só estreou agora, não tá 100% fisicamente, foram poucos minutos com os dois juntos, mas até pelo fato dele ter deixado os dois por pouco tempo juntos, mostra que nesse momento ele não vai ser uma coisa tão próxima. Não vai ser no próximo jogo, por exemplo. A não ser que o jogo com Água Santa já não valha nada, já não esteja valendo nada. Pode ser, tem essa possibilidade. Se não estiver valendo nada, talvez ele até faça alguma experiência. Mas, por enquanto, o Coronado e o Garro brigam pelo mesmo espaço. E claro que o argentino hoje está na frente porque já vem jogando.